esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós estamos celebrando um dia muito importante para a nossa fé católica. Hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que abreviadamente nós falamos Nossa Senhora do Carmo. A palavra Carmo vem da palavra Carmelo. Carmelo é um lugar lá em Israel, hoje fica na cidade de Haifa. É uma montanha alta, um lugar bem alto, onde tinha uma gruta. E nesse lugar, chamado Monte Carmelo, o profeta Elias faz uma experiência bonita de Deus. Dentro daquela gruta, ele faz a experiência de Deus que passa por ele. E num desejo de viver essa experiência, um grupo de homens, de monges, eremitas, queriam também viver essa mesma experiência do profeta Elias. E sobem a este Monte Carmelo, que fica lá, como eu disse, em Israel. E ali desejam viver essa experiência profunda de entrar naquela gruta e no esconderijo ver a Deus. E ali, no final do século XII, início do século XIII, Nossa Senhora aparece a um frei, a um monge, chamado Simão Stock. Hoje, São Simão Stock. E Nossa Senhora aparece para ele e oferece uma roupa, um hábito para ele. E esse hábito tem o formato do que nós chamamos de escapulário, com aquela veste grande na frente e atrás, que quando nós olhamos, o que lembra para nós? Um escudo de proteção, que pega a frente e atrás. É o hábito dos carmelitas e das carmelitas. Quando você olha o hábito de uma carmelita, você vê que na frente tem uma parte que parece que é solta. Isso é o escapulário. E quando Nossa Senhora entregou esse escapulário a São Simão Stock, ela fez uma promessa: que todos aqueles que trouxessem o seu escapulário, ela iria defender da morte. O que significa isso? Que não iria morrer? Não, não é isso que Nossa Senhora estava prometendo. Proteger da morte eterna, que não iria provar da morte eterna aqueles que trouxessem o escapulário. Por isso, a partir dali, os carmelitas, as carmelitas, começaram a trazer isso como a sua veste, o escapulário, que nós chamamos o santo escapulário.
e que foi sendo abreviado, que hoje as pessoas usam como um cordão, que tem um pedacinho aqui na frente e um pedaço atrás. Que a promessa é que todo aquele que estiver revestido do santo escapulário não passará pela morte, a morte desta terra, sem a graça de ter um sacerdote. Como assim, padre? O que isso tem a ver? Tudo, porque se na hora da tua morte, ou momentos antes da tua morte, você puder ter um sacerdote, você vai receber os sacramentos do perdão, da penitência e da unção dos enfermos. E com isso você é libertado das penas do pecado e vai direto para a glória do céu. Não provará a morte eterna. Agora, o que a gente precisa entender? E eu quero falar isso. Hoje, o que nós percebemos? Às vezes as pessoas querem usar o escapulário, mas não por devoção, mas por superstição. Não é essa a finalidade. O que é a superstição? É quando você fica preso no objeto. Quero pôr um escapulário para eu estar protegido. Não adianta você pôr escapulário para estar protegido. Você precisa usar o escapulário e deixar que a devoção ao escapulário, que é a devoção à Nossa Senhora, que te leva para Cristo, faça de você um cristão autêntico. Isso é devoção. A devoção modela o teu coração, a superstição não. Superstição você acha que porque você tem um escapulário nada vai te acontecer. Aí ele vira um amuleto para você, e amuleto o mundo está carregado. Escapulário não é amuleto. Escapulário é um sinal da nossa piedade, é um sinal da nossa devoção. Quando eu uso o escapulário, eu estou dizendo, eu me submeto à proteção de Nossa Senhora, eu sou filho de Nossa Senhora. E o que um filho de Nossa Senhora faz? O que nós ouvimos Jesus dizer no Evangelho, a vontade do Pai do céu. O que um filho de Nossa Senhora faz? Se submete em obediência àquilo que Deus quer. Não adianta nada você pôr o escapulário e fazer do jeito que você quer. Não é isso, não é superstição, é devoção. Aí veja, a espiritualidade do Carmelo, que é subir a montanha que é Cristo. Lá no alto nós vamos encontrar a Cristo. Esse é o itinerário da nossa vida. E quantas são as ameaças, as afrontas, quantos são os ataques que nós sofremos para tirar de nós esse tesouro. Quem é esse tesouro? É Jesus, que está dentro de você. Por isso o escapulário, para te proteger, para ninguém arrancar de você esse tesouro, que é Jesus. Porque o inimigo sabe que se ele tirar Jesus de nós, não nos resta nada. Ah, minha gente, se não for Jesus na nossa vida, não nos sobra nada. Veja, nesse tempo difícil que estamos passando, quando somos visitados pela doença, pela morte. Hoje estamos rezando o 7º dia da nossa irmã, o 1º dia de falecimento da outra irmã. Como é difícil para os familiares olhar para a morte, ter que devolver para Deus uma pessoa querida. Se nessa hora você não tem fé, você entra em desespero, você diz, o que adianta viver, o que adianta batalhar, se tudo vai acabar? Agora, quando nós temos fé, ainda que tenha saudade, ainda que tenha dor da partida, nós olhamos para Deus e dizemos, Senhor, eu te entrego esta pessoa que hoje o Senhor está chamando, porque logo, logo, nós nos encontraremos todos no céu, e lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento. Veja a diferença, preste bastante atenção, porque sofrimento, morte, dor, angústia, isso é para todo mundo, ninguém se escapa disso. A diferença é que quando a gente passa por tudo isso, imbuído da fé, a gente consegue superar. Por isso eu pergunto para você hoje, será que você é devoto ou você é supersticioso? Superstição não agrada a Deus, devoção sim. E como nós precisamos de corações devotos. O que é uma pessoa devotada? É aquela
que se apega não a si, não a coisas, mas em Deus. Essa é a devoção verdadeira ao escapulário. Por isso eu não entro em desespero se de repente agora eu não estou com o escapulário, se hoje eu não consegui colocar o escapulário. O escapulário é só o sinal. O que vale é o que está aqui dentro do coração. Eu posso não ter um escapulário do lado de fora, mas eu peço para Nossa Senhora, coloque em mim o teu escapulário e me proteja do mal. E a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou adquirir um escapulário e pedir ao sacerdote para colocar sobre mim. Agora, quando você é supersticioso, não, eu tenho que pôr um escapulário, porque se eu não tiver com o escapulário, meu Deus do céu. Não é isso a fé. A fé é daqui para fora, não é de fora para dentro. É de dentro do coração para fora. E hoje, com muito carinho, nós lembramos da ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, as nossas carmelitas e os nossos carmelitas. Esses homens e mulheres de uma fé profunda. Deixa eu dizer a você, feliz a arquidiocese ou a diocese que tem a graça de ter um Carmelo. Sabe o que é um Carmelo? É um mosteiro, um convento, aonde ali tem um grupo de monjas que dia e noite rezam a Deus em favor da igreja. E nós temos essa graça na nossa arquidiocese, de ter o nosso Carmelo, o Carmelo de Nazaré, que fica aqui pertinho da nossa paróquia, vizinho de nós. E amanhã vamos ter a graça de iniciar o retiro canônico com as nossas monjas carmelitas. E eu já peço que você reze por esse retiro. Eu estarei ali para ajudar apenas as irmãs, vou estar fazendo algumas pregações durante uma semana para ajudá-las na comunhão, na amizade com Deus. E eu peço que você reze para que o Espírito Santo possa falar conosco. Porque se o Espírito de Deus falar, a nossa vida é transformada. Então nós temos essa graça de ter na nossa arquidiocese o Carmelo de Nazaré. Pensa, irmãs que vivem enclausuradas, só saem daquele lugar para ir em médico, alguma consulta, só em casos necessários, extremos. Do contrário, fazem um voto de clausura, para serem dedicadas completamente às coisas de Deus. Quando a gente não entende muito, a gente olha para elas e fala, meu Deus, que dó dessas irmãs trancadas aí dentro. Depois que a gente vai conhecendo a vida do Carmelo, a gente fica com dó da gente que está solto nesse mundo. Trancado estamos nós, com as aflições desse mundo aqui de fora. Bem-aventuradas são essas irmãs, que ali dentro daquela montanha sagrada, são convidadas a uma experiência profunda com Deus. Agora eu quero dizer, a gente não pode ficar falando só feliz aquelas freiras, senão você vai pensar, tá vendo, se eu tivesse sido ser carmelita eu ia ser feliz. Não, aqui dentro do teu coração tem um Carmelo. Aqui dentro do teu coração existe um lugar onde você pode entrar em comunhão com Deus e falar com Deus e experimentar a força dEle. Por isso o convite da oração de hoje, que possamos subir a montanha que é Cristo e dEle experimentarmos a graça que nós necessitamos. Que hoje, ao celebrarmos Nossa Senhora do Carmo, nós recebamos a sua proteção e que ela nos defenda de todo o mal, para que, libertos do mal, nós sejamos mais e mais de Deus, e que no teu coração e no meu coração cresça o desejo de fazer sempre, sempre a vontade do Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.